Imagine por um momento que você está vivendo uma vida que não parece completamente sua. Todos os dias você acorda, cumpre responsabilidades, responde às expectativas e tenta fazer o que é certo. Você ajusta suas palavras, suaviza suas opiniões e escolhe caminhos que parecem mais seguros. Nem sempre porque quer, mas porque em algum momento aprendeu que ser aceito é mais fácil do que ser autêntico. Pouco a pouco, quase sem perceber, você começa a viver sob uma pressão silenciosa. Não é uma pressão visível, ninguém anuncia isso, mas ela está lá, influenciando suas decisões e moldando seus pensamentos. Você começa a se perguntar o que os outros vão pensar antes de agir. Começa a medir suas palavras antes de dizê-las. Começa a evitar qualquer coisa que possa provocar rejeição. E sem perceber a mudança, sua vida deixa de ser guiada pelo que você sente e passa a ser guiada pelo que imagina que os outros esperam de você. Mas então surge uma pergunta desconfortável. E se o verdadeiro problema não fosse o mundo exterior, mas essa necessidade constante de aprovação? Ao longo da história, muitos pensadores observaram esse conflito humano, mas poucos fizeram isso com tanta honestidade quanto o filósofo francês Michel de Montaigne. Montaigne viveu em uma época turbulenta. A França estava marcada por guerras religiosas, tensões políticas e grande incerteza social. Era um mundo onde a segurança parecia frágil e muitas pessoas buscavam desesperadamente certezas. Mas Montaigne escolheu um caminho diferente. Em vez de perseguir fama ou poder, decidiu se afastar do barulho do mundo. Retirou-se para uma torre tranquila em seu castelo, cercado de livros, silêncio e tempo para pensar. Ali começou a escrever algo extraordinário, seus ensaios. Eles não eram tratados filosóficos tradicionais. Não pretendiam ensinar verdades absolutas. Eram, na verdade, uma exploração honesta da mente humana. Montaigne escrevia sobre suas dúvidas, seus medos, seus erros, seus pensamentos mais íntimos, e nesse processo descobriu algo profundo. Grande parte do sofrimento humano nasce da ilusão de controle. Desde pequenos, aprendemos que precisamos controlar tudo, controlar nossas emo, controlar nossa imagem, menos controlar o futuro. Acreditamos que planejar tudo nos dará segurança, mas a vida raramente segue nossos planos. Os acontecimentos mais importantes costumam surgir de forma inesperada. Um encontro, uma oportunidade, uma perda, uma mudança radical, e muitas vezes nada disso estava sob nosso controle. Montaigne compreendeu isso de maneira intensa, depois de um acidente quase fatal. Enquanto cavalgava, caiu violentamente do cavalo e por alguns momentos acreditou que poderia morrer. Esse momento o obrigou a encarar uma verdade profunda. Toda a sua vida poderia terminar em segundos. Mas curiosamente, esse pensamento não o encheu de medo. Trouxe clareza. Ele percebeu que muitas das nossas preocupações giram em torno de coisas que jamais poderemos controlar completamente. Tentamos controlar o futuro menos a opinião dos outros, o resultado das nossas decisões, mas a vida tem seu próprio ritmo, e quando lutamos constantemente contra essa incerteza, acabamos esgotados. Pense por um momento. Quantas vezes você antecipou problemas que nunca aconteceram? Quantas vezes imaginou críticas que nunca vieram? Quantas vezes sua mente criou cenários negativos que existiam apenas na sua imaginação? A mente humana costuma projetar medo no futuro. Tentamos nos proteger imaginando ameaças, mas muitas vezes isso vem o oposto do que buscamos. Em vez de segurança, vem ansiedade. Em vez de clareza, vem confusão. Montaigne propôs então uma ideia radical para sua época: aceitar os limites do controle humano não como uma derrota, mas como uma forma de liberdade. Quando você para de tentar controlar tudo, algo curioso acontece. Sua mente começa a relaxar. As decisões ficam mais simples. A vida deixa de parecer uma batalha constante. Isso não significa abandonar responsabilidades. Significa reconhecer a diferença entre aquilo que podemos influenciar e aquilo que simplesmente acontece. Quando entendemos essa diferença, nossa relação com a vida muda profundamente. Mas o controle não é o único problema que Montaigne observou. Existe outro impulso poderoso que influencia silenciosamente nossas decisões: o desejo de aprovação. Desde a infância buscamos sinais de aceitação, um elogio, um sorriso, uma palavra de reconhecimento. Esses sinais nos dizem que pertencemos ao grupo, e pertencer é uma necessidade profundamente humana. O problema surge quando essa necessidade passa a definir nossa identidade. Quando nossas decisões passam a depender mais do reconhecimento dos outros do que da nossa própria consciência. Nesse momento, deixamos de viver de acordo com nossos valores e começamos a viver segundo as expectativas alheias. Montaigne se recusou
a viver assim. Seus ensaios eram radicalmente honestos. Ele não tentava parecer sábio, nem impressionar os leitores. Muitas vezes admitia abertamente suas próprias contradições. Ele dizia algo extraordinário. O ser humano não é uma criatura fixa e coerente. Somos mutáveis, imperfeitos, complexos a aceitar. Essa complexidade é parte essencial do autoconhecimento. Para Montaigne, a paz interior não nasce de parecer perfeito. Ela nasce de aceitar quem você realmente é. Aceitar suas limitações, suas contradições, suas imperfeições e perceber que você não precisa convencer o mundo inteiro do seu valor. Quando essa aceitação surge, algo muda dentro de nós. Paramos de lutar constantemente por aprovação. Paramos de sentir a necessidade de provar algo o tempo todo. E curiosamente, quando paramos de tentar impressionar, nossas ações se tornam mais genuínas, mais livres e mais verdadeiras. Isso também transforma nossas relações. Quando você não depende tanto da aprovação externa, não precisa fingir, não precisa exagerar, não precisa esconder partes de si. As relações se tornam mais honestas e muitas vezes mais profundas, porque as pessoas percebem quando alguém está sendo verdadeiro. Montaigne entendia que a vida sempre terá uma parte de incerteza, mas em vez de ver isso como um problema, ele via como uma característica natural da existência. Tentar eliminar a incerteza é impossível, mas aprender a conviver com ela é libertador. Quando você aceita que o futuro sempre terá algo desconhecido, algo dentro de você relaxa. Você não precisa prever cada detalhe, não precisa garantir cada resultado. Pode simplesmente viver o presente com mais atenção. Talvez por isso os escritos de Montaigne continuem sendo lidos séculos depois. Eles não prometem uma vida perfeita, não oferecem fórmulas mágicas, mas oferecem algo muito mais valioso: um convite à honestidade consigo mesmo. E então surge a pergunta mais importante: que parte da sua vida você está vivendo apenas para cumprir expectativas? Que decisões você tomou por medo do julgamento dos outros? Que versão de si mesmo você está tentando sustentar diante do mundo? Muitas vezes passamos anos defendendo uma imagem que nem sequer nos representa. E o custo disso pode ser enorme: ansiedade, cansaço, sensação de vaziomas quando finalmente deixamos de sustentar esse peso. Algo muda. A vida se torna mais leve, as decisões ficam mais claras. A relação com nós mesmos se torna mais sincera. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em controlar tudo. Talvez esteja em aceitar que a vida sempre terá incerteza. E mesmo assim, escolher viver com autenticidade. E talvez a pergunta mais poderosa que você possa se fazer hoje seja esta: se você parasse de tentar impressionar os outros, como seria realmente a sua vida?